Antecedentes. Até 1917, o Império Russo foi uma monarquia absolutista. A monarquia era sustentada principalmente pela nobreza rural, dona da maioria das terras cultiváveis. Das famílias dessa nobreza saíam os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha a maior população da Europa, com cerca de 171 milhões de habitantes em 1904. Defrontava-se também com o maior problema social do continente, a extrema pobreza da população em geral. Enquanto isso, as ideologias liberais socialistas penetravam no país, desenvolvendo uma consciência de revolta contra os nobres entre 1860 e 1914. O número anual de estudantes universitários cresceu de 5.000 para 69.000 e o número de jornais diários cresceu de 13 para 856. A população do Império Russo era formada por povos de diversas etnias, línguas e tradições culturais. Cerca de 80% dessa população era rural e 99% não sabiam ler e escrever, sendo duramente explorada pelos senhores feudais. Com a industrialização foi se estabelecendo progressivamente uma classe operária, igualmente explorada, mas com maior capacidade reivindicativa e aspirações de ascensão social. A situação da extrema pobreza e exploração em que vivia a população tornou-se, assim, um campo fértil para o florescimento de ideias socialistas. A decadência da monarquia czarista. Para entender as causas da Revolução Russa, é fundamental conhecer o desenvolvimento básico das estruturas socioeconômicas da Rússia durante o governo dos três últimos czares, Alexandre II. Alexandre II tinha consciência da necessidade de se promover reformas modernizadoras no país para aliviar as tensões sociais internas e transformar a Rússia num Estado mais respeitado internacionalmente. Com sua política reformista, Alexandre II promoveu, por exemplo, a abolição da servidão agrária, beneficiando cerca de 40 milhões de camponeses, que ainda permaneciam submetidos aos mais cruéis sistemas de exploração de seu trabalho. O incentivo ao ensino elementar e a concessão de autonomia acadêmica às universidades, a concessão de maior autonomia administrativa aos diferentes governos das províncias, mesmo sem provocar alterações significativas na estrutura social existente na Rússia. A política reformista do czar encontrou forte oposição das classes conservadoras da aristocracia, extremamente sensíveis a quaisquer perdas de privilégios sociais em favor de concessões ao povo. Apesar das medidas reformistas, o clima de tensão social continuava aumentando entre os setores populares. A terra distribuída aos camponeses era insuficiente, estando fortemente concentrada nas mãos de uma aristocracia latifundária. A esta faltavam, no entanto, recursos técnicos e financeiros para uma modernização da agricultura. Esses problemas se traduziam na baixa produtividade agrícola, que provoca frequentes crises de abastecimentos alimentares, afetando tanto os camponeses como a população urbana. Em 1881, o czar Alexandre II foi assassinado por dois grupos de oposição política, que lutavam pelo fim da monarquia vigente, responsabilizado pela situação de injustiça social. Alexandre III. Após o assassinato de Alexandre II, as forças conservadoras russas uniram-se em torno do novo czar, Alexandre III, que retomou o antigo vigor do regime monárquico absolutista. Alexandre III concedeu grandes poderes à polícia política do governo, que exercia severo controle sobre setores educacionais, imprensa e tributários. Além dos dois importantes partidos políticos que queriam acabar com a autocracia, passaram a atuar na clandestinidade, impedidos de protestar contra a exploração de que eram vítimas. Camponeses e trabalhadores urbanos continuaram sob a opressão da aristocracia agrária e dos empresários industriais,
Estes, associando-se aos capitais franceses, impulsionaram o processo de industrialização dos países, apesar da regressão política comandada pelo Octorana. As ideias socialistas eram introduzidas no país por intelectuais preocupados em organizar a classe trabalhadora. Alexandre III faleceu em 1894. Nicolau II, 1894 e 1818. Nicolau II, o sucesso de Alexandre III, procurou facilitar a entrada de capitais estrangeiros para promover a industrialização do país, principalmente da França, da Alemanha, da Inglaterra e da Bélgica. Esse processo de industrialização ocorreu posteriormente à maioria dos países da Europa Ocidental. O desenvolvimento capitalista russo foi ativado por medidas como o início da exportação do petróleo, a implantação das estradas de ferro e da indústria siderúrgica. Os investimentos industriais foram concentrados em centros urbanos populosos, como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. Nessas cidades formou-se um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas, que recebiam salários miseráveis e eram submetidas a jornadas de 12 a 16 horas diárias de trabalho. Não recebiam alimentação e trabalhavam em locais imundos, sujeitos a doenças. Nessa dramática situação da exploração do operariado, as ideias socialistas encontraram um campo fértil para o seu florescimento. O Partido Operário Social Democrata Russo, com o desenvolvimento da industrialização, é o maior relacionamento com a Europa Ocidental. A Rússia recebeu do exterior novas correntes políticas que chocavam com o antiquado absolutismo do governo russo. Entre elas, destacou-se a corrente inspirada no marxismo, que deu origem ao Partido Operário Social Democrata Russo. O POSDER foi violentamente combatido pelo Octorana, embora tenha sido desarticulado dentro da Rússia em 1898. Voltou a organizar-se no exterior, tendo como líderes principais Georg da Petersburg. Rebelião Popular de 1905 e o ingresso da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Em 1904, a Rússia e o Japão travaram uma guerra imperialista pelo controle da Manchúria. A Rússia saiu da guerra derrotada e, com isso, perdeu territórios e prestígio. Internamente, a guerra elevou a tensão social e a crítica ao czarismo. Em um domingo de 1905, operários em greve, acompanhados por suas famílias, caminharam desarmados pelas ruas de São Petersburgo, cobertas de neve, em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo czarista, com um abaixo-assinado em que reivindicavam melhores condições de vida e a convocação de uma Assembleia Constituinte. O czar reagiu ordenando seus soldados que atirassem contra a multidão a queima-roupa. Mais de 1.000 manifestantes foram mortos e perto de 5.000 saíram feridos. O fato ficou conhecido como Domingo Sangrento. Os populares reagiram ao Domingo Sangrento, promovendo uma série de greves e revoltas. A mais famosa delas foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin contra os castigos corporais e a fome a que eram submetidos à marinha czarista. A onda de rebeldia foi duramente reprimida. Diante disso, os populares reagiram organizando os primeiros sovietes. Em 1914, decidida a controlar o acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, a Rússia czarista entrou na Primeira Guerra Mundial. O Império Russo lançou contra os alemães cerca de 13 milhões de soldados. No entanto, esse exército numeroso carecia de fuzis, botas, cobertores e, sobretudo, treinamento adequado. O resultado foi trágico. Em pouco tempo, milhões de soldados russos foram mortos. A população civil também foi fortemente atingida pelo desemprego, pela inflação e pela fome. De Lenin e a Guerra Civil.
O governo bolchevique, liderado por Lenin, adotou várias medidas de grande repercussão social. 1. Propôs a paz aos alemães. Em 3 de março de 1918, a Rússia saía da guerra, assinando com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. 2. Confiscou as terras da família real, dos nobres e da Igreja Ortodoxa, distribuindo-as entre os camponeses. 3. Estatizou a economia. Indústrias, bancos e estradas de ferro passaram a ser dirigidas pelo governo russo. A Guerra Civil. Essas medidas bolcheviques provocaram a reação dos chamados russos brancos, monarquistas, mencheviques e liberais. Teve início então uma sacrenta guerra civil, que se estendeu por 3 anos, de 1918 a 1921. De um lado estava o Exército Branco, ajudado por potências capitalistas, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, que temiam a expansão do comunismo. De outro, o Exército Vermelho, comandado por Lev Trotsky, defensor da Revolução. Durante a Guerra Civil, o governo bolchevique radicalizou suas posições. Adotou o consumismo de guerra, ou seja, manteve rígido controle sobre a produção industrial e agrícola e o comércio. B. Criou tribunais que condenavam sem julgamento todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Na ocasião, o czar e sua família foram condenados e mortos. A Guerra Civil terminou com a vitória dos bolcheviques, reunidos agora no Partido Comunista. Ao fim do conflito, porém, a economia encontrava-se totalmente arrasada e o povo russo esgotado e empobrecido. A NEP, Nova Política Econômica. Para enfrentar essa situação de penúria, o governo bolchevique, liderado por Lenin, procurou ativar a economia adotando medidas capitalistas ao lado das socialistas. Era a nova política econômica conhecida como NEPI. 1. Permitiu os camponeses vender o excedente de suas colheitas no mercado interno, incentivou a formação de pequenas e médias indústrias, permitiu que os capitais estrangeiros entrassem no país sob a forma de empréstimo e investimento. A indústria de base, aço, ferro, máquinas, entre outros, o comércio exterior, o sistema bancário, os transportes e as comunicações continuaram sob o domínio do Estado comunista. Essa flexibilidade na economia, porém, não correspondeu a uma abertura na política. Ao contrário, implantou-se uma ditadura do Partido Comunista. As autoridades do partido tomavam decisões sem consultar a sociedade. A liberdade de imprensa foi suprimida e os sindicatos e os soviéticos perderam sua autonomia, sendo obrigados a obedecer às ordens do partido. Em dezembro de 1922, um grande congresso reuniu os diferentes povos que habitavam o território russo fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Formou-se um governo composto por representantes das várias repúblicas, sendo a Rússia a principal delas. A disputa entre Stalin e Trotsky. Com a morte de Lenin em 1924, acirraram-se a disputa pelo poder, particularmente entre Stalin, secretário-geral do Partido Comunista desde abril de 1922, e Trotsky, comissário de defesa. Trotsky destacou-se como comandante do Exército Vermelho. Depois da vitória da guerra contra os russos brancos, passou a ser visto como símbolo da resistência russa e o mais provável sucesso de Lenin. Segundo Trotsky, a única forma de impedir que as potências capitalistas destruíssem a União Soviética seria estender a Revolução Socialista em outros países, ou seja, internacionalizar a revolução. O ideal trotskista era, portanto, o de uma revolução permanente. Já Stalin pensava de outra maneira. Seu lema era o socialismo em um único país, ou seja, ele julgava que primeiramente era necessário consolidar o socialismo na União Soviética, para depois ajudar a fazer a revolução socialista em outros países, por meio de manobras políticas. Stalin expulsou Trotsky do partido em 1927, pouco depois expulsou do país. Posteriormente, Stalin mandou matar Trotsky, que na ocasião estava ocupado.
A ditadura stalinista. Vitorioso na disputa contra Trotsky, Stalin estabeleceu uma ditadura pessoal na União Soviética, de 1929 até sua morte, em 1953. A sangrenta ditadura imposta por ele, conhecida como stalinismo, teve as seguintes características: sistema de partido único, não se admitia nenhum tipo de oposição, e uma simples suspeita era suficiente para que o cidadão fosse enviado aos campos de trabalho forçados na Sibéria. Opressão às nacionalidades, que Stalin obrigou os povos não russos, como os ucranianos, a falar a língua russa e a viver de acordo com as regras ditadas pelos governos soviéticos. A burocratização do Estado, uma camada de funcionários do governo stalinista, que gozava de privilégios, acabou formando uma poderosa elite política. Proibição da liberdade de imprensa e de pensamento, milhares de artistas, escritores, intelectuais e cientistas foram perseguidos, presos ou mortos. Julgamentos forjados, os adversários eram obrigados a confessar sob tortura, que eram traidores da pátria, e eram condenados à morte. Muitos fundadores do Partido Comunista foram submetidos a esses julgamentos forjados.